Nessa aula de Excel nós vamos falar sobre copiar, recortar e colar, né? Provavelmente você já conhece esses comandos, né? O famoso Ctrl C para copiar, o Ctrl X para recortar e o Ctrl V para colar. São comandos que a gente usa praticamente em todos os aplicativos, qualquer software você tem essa opção de conjunto de teclas para trabalhar e é extremamente útil, principalmente aqui no Excel. Bom, então como que a gente copia? O que seria o comando copiar? O copiar nada mais é que você pegar uma informação e fazer uma cópia dele em outra célula. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa coluna janeiro, vou marcar aqui todos os itens de janeiro, eu posso copiar. Para isso eu posso usar o comando Ctrl C, posso clicar com o botão direito aqui e usar a opção copiar, e eu tenho também essa opção aqui no menu, o botãozinho de copiar. Qualquer um deles que eu pressionar vai ficar pontilhado naquele conjunto de células, né? Pode ser uma célula ou várias, indicando que essa seleção está copiada. E agora eu preciso colar essa seleção onde eu quero que ela fique. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar ela aqui na coluna K, basta eu posicionar onde eu quero, e aí eu posso pressionar Ctrl V para colar, posso usar o botãozinho aqui colar, ou posso simplesmente dar Enter. A diferença é que se eu der Enter, essa seleção aqui vai sumir, e se eu der Ctrl V, ele vai colar e a seleção vai continuar. Então, se eu vier aqui na K e der Enter, ó, ele copiou exatamente o que estava aqui para cá. E se eu quisesse dar um Ctrl C agora no fevereiro, e eu vier aqui e eu colar com Ctrl V ou clicando no botão colar, ele vai fazer a mesma coisa. Porém, ó, a minha seleção continua. Okay? Então, se você vai copiar e colar uma vez só, você pode posicionar onde você quer e simplesmente dar Enter, que ele vai colar para você e vai fechar a seleção. Então, o Ctrl C ele faz uma cópia daquilo que você copiou anteriormente. Perfeito? Vou apagar essas duas colunas aqui. Vou excluir. Bom, o Ctrl X, o que é o Ctrl X? Diferente do Ctrl C, que copia, o Ctrl X ele recorta. E recortar nada mais é do que mover uma determinada informação. Então, se eu selecionar aqui o mesmo mês de janeiro, e em vez do Ctrl C, eu pressionar o Ctrl X, ou então vir aqui e clicar na tesourinha, ele vai fazer a mesma coisa, me mostrar a seleção que foi recortada. Eu vou posicionar onde eu quero e posso dar Enter ou o Ctrl V. Então, se eu der Enter, ó, o que ele fez? Tirou tudo que estava aqui e passou para cá. Então, ele vai mover aquela informação. Selecionei, Ctrl X, posicionei onde eu quero, dou Enter, tá lá. Ele tirou de um lugar e passou para o outro. Então, Ctrl C copia, Ctrl X recorta e o Ctrl V vai colar aquela informação que você copiou ou recortou. Tanto copiar ou recortar só vai funcionar quando você pressionar o Ctrl V e colar aquela informação. Ok? Bom, beleza. Vou dar uma passadinha aqui. A gente já viu isso aqui na última aula de cálculo da média. Eu já até mostrei isso, vou mostrar novamente, tá? Então aqui eu tenho uma fórmula onde eu estou calculando a média de janeiro, fevereiro e março, usando aqui uma fórmula digitada no Excel, que é F7 mais G7 mais H7, entre parênteses, dividido por 3. Então, como as referências do Excel são relativas como padrão, sempre que eu copiar uma fórmula para outro lugar, ele vai atualizar essas referências. Então, quando eu pego essa célula e colo na de baixo, o que é F7 vai virar F8, para cá vai virar F9, para cá vai virar F10, e com isso você vai poder aproveitar as fórmulas. Então, né, eu já disse, mas é importante repetir, essa fórmula aqui, que foi feita para calcular a média desses três, quando eu copio ela e colo aqui, ela vai fazer a média dos três de baixo. Então eu não preciso ficar fazendo a fórmula individualmente, né? Isso é muito importante, porque se eu tivesse aqui 1000 produtos, se eu tivesse que fazer um a um, nunca eu ia acabar. E com isso eu consigo rapidamente pegar isso e copiar para baixo, ó. Então basta eu dar um Ctrl C e marcar onde eu quero colar e dar um Enter. Pronto.
ele colou a fórmula atualizando para mim aquelas referências, ok? Mostrei também que outra forma de fazer isso é marcar a célula e vir aqui, ó, posicionar nesse cantinho. Quando ele vir no sinalzinho de mais, você pode arrastar, ó, até onde você quiser aquele resultado. Então é muito simples copiar uma fórmula também. E quando você recorta, né, um pouco diferente do colar, ó, se eu viesse com essa coluna e recortar ela e colar aqui, por exemplo, nesse caso as minhas referências não vão ser alteradas, elas vão continuar tudo a mesma coisa, porque quando você move, ele sabe que você quer continuar com aqueles valores que você fez inicialmente. Você apenas está trocando de lugar a posição onde estão os resultados. Então, ao recortar, sempre que você recortar e colar em outro lugar, as referências vão manter as mesmas, ok? Diferente do copiar. Então, isso é muito importante. Nós vamos copiar e colar o tempo todo no Excel, principalmente fórmulas, porque isso vai fazer com que a gente ganhe muito tempo. E é ganhar tempo que o Excel vai facilitar a nossa vida aí, por ser justamente uma planilha eletrônica, ok? Então espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, pode me mandar perguntas que vai ser um prazer responder. Um grande abraço e até a próxima aula. Nessa aula de Excel, nós vamos falar sobre copiar, recortar e colar, né? Provavelmente você já conhece esses comandos, né? O famoso Ctrl+C para copiar, o Ctrl+X para recortar e o Ctrl+V para colar. São comandos que a gente usa praticamente em todos os aplicativos. Qualquer software você tem essa opção de conjunto de teclas para trabalhar e é extremamente útil, principalmente aqui no Excel. Bom, então como que a gente copia? O que seria o comando copiar? O copiar nada mais é que você pegar uma informação e fazer uma cópia dele em outra célula. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa coluna janeiro, vou marcar aqui todos os itens de janeiro, eu posso copiar. Para isso eu posso usar o comando Ctrl+C, posso clicar com o botão direito aqui e usar a opção copiar, e eu tenho também essa opção aqui no menu, o botãozinho de copiar. Qualquer um deles que eu pressionar vai ficar pontilhado naquele conjunto de células, né? Pode ser uma célula ou várias, indicando que essa seleção está copiada. E agora eu preciso colar essa seleção onde eu quero que ela fique. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar ela aqui na coluna K, basta eu posicionar onde eu quero, e aí eu posso pressionar Ctrl+V para colar, posso usar o botãozinho aqui colar, ou posso simplesmente dar Enter. A diferença é que se eu der Enter, essa seleção aqui vai sumir, e se eu der Ctrl+V, ele vai colar e a seleção vai continuar. Então, se eu vier aqui na K e der Enter, ó, ele copiou exatamente o que estava aqui para cá. E se eu quisesse dar um Ctrl+C agora no fevereiro, e eu vier aqui e eu colar com Ctrl+V ou clicando no botão colar, ele vai fazer a mesma coisa. Porém, ó, a minha seleção continua, ok? Então, se você vai copiar e colar uma vez só, você pode posicionar onde você quer e simplesmente dar Enter, que ele vai colar para você e vai fechar a seleção. Então, o Ctrl+C ele faz uma cópia daquilo que você copiou anteriormente. Perfeito? Vou apagar essas duas colunas aqui. Vou excluir. Bom, o Ctrl+X. O que é o Ctrl+X? Diferente do Ctrl+C, que copia, o Ctrl+X ele recorta. E recortar nada mais é do que mover uma determinada informação. Então, se eu selecionar aqui o mesmo mês de janeiro, e em vez do Ctrl+C eu pressionar o Ctrl+X, ou então vir aqui e clicar na tesourinha, ele vai fazer a mesma coisa, me mostrar a seleção que foi recortada. Eu vou posicionar onde eu quero
e posso dar Enter ou o Ctrl V. Então se eu der Enter, ó, o que ele fez? Tirou tudo que estava aqui e passou para cá. Então ele vai mover aquela informação. Selecionei, Ctrl X, posicionei onde eu quero, dou Enter, tá lá. Ele tirou de um lugar e passou para o outro. Então Ctrl C copia, Ctrl X recorta e o Ctrl V vai colar aquela informação que você copiou ou recortou. Tanto copiar ou recortar só vai funcionar quando você pressionar o Ctrl V e colar aquela informação. Ok? Bom, beleza. Vou dar uma passadinha aqui. A gente já viu isso aqui na última aula de cálculo da média. Eu já até mostrei isso, vou mostrar novamente, tá? Então aqui eu tenho uma fórmula onde eu estou calculando a média de janeiro, fevereiro e março, usando aqui uma fórmula digitada no Excel, que é F7 mais G7 mais H7, entre parênteses, dividido por 3. Então, como as referências do Excel são relativas como padrão, sempre que eu copiar uma fórmula para outro lugar, ele vai atualizar essas referências. Então, quando eu pego essa célula e colo na de baixo, o que é F7 vai virar F8, para cá vai virar F9, para cá vai virar F10, e com isso você vai poder aproveitar as fórmulas. Então, né, eu já disse, mas é importante repetir, essa fórmula aqui, que foi feita para calcular a média desses três, quando eu copio ela e colo aqui, ela vai fazer a média dos três de baixo. Então eu não preciso ficar fazendo a fórmula individualmente, né? Isso é muito importante, porque se eu tivesse aqui 1000 produtos, se eu tivesse que fazer um a um, nunca eu ia acabar. E com isso eu consigo rapidamente pegar isso e copiar para baixo, ó. Então basta eu dar um Ctrl C e marcar onde eu quero colar e dar um Enter. Pronto, ele colou a fórmula, atualizando para mim aquelas referências, ok? Mostrei também que outra forma de fazer isso é marcar a célula e vir aqui, ó, posicionar nesse cantinho. Quando ele vir no sinalzinho de mais, você pode arrastar, ó, até onde você quiser aquele resultado. Então é muito simples copiar uma fórmula também. E quando você recorta, né, um pouco diferente do colar, ó, se eu viesse com essa coluna e recortar ela e colar aqui, por exemplo, nesse caso as minhas referências não vão ser alteradas, elas vão continuar tudo a mesma coisa, porque quando você move, ele sabe que você quer continuar com aqueles valores que você fez inicialmente. Você apenas está trocando de lugar a posição onde estão os resultados. Então, ao recortar, sempre que você recortar e colar em outro lugar, as referências vão manter as mesmas, ok? Diferente do copiar. Então, isso é muito importante. Nós vamos copiar e colar o tempo todo no Excel, principalmente fórmulas, porque isso vai fazer com que a gente ganhe muito tempo. E é ganhar tempo que o Excel vai facilitar a nossa vida aí, por ser justamente uma planilha eletrônica, ok? Então espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, pode me mandar perguntas que vai ser um prazer responder. Um grande abraço e até a próxima aula.